assim, eu já escrevo, né, há algum tempo, mas o Gustavo escreve muito mais tempo que eu. E final do ano passado eu lancei, né, o meu primeiro livro solo, o Ecoar África, em novembro. E agora a gente já tinha conversado antes do Ecoar África sobre essa parceria, porque a gente troca muito figurinhas, assim, né? A gente tem troca muito poesias, um opina, né, na poesia do outro, da escrita do outro. Então, por mais que a gente tenha uma grande diferença de idade, né, a gente resolveu fazer essa junção, né, dessas coletâneas de poesias. E aí surgiu a prosa e o verso, né, fazendo aquela alusão, tipo, o cravo é a rosa, o sol e a lua, né? Então, eu sou a prosa e ele é o verso. Aí juntamos nossas poesias, né, cada um com seu prefácio, cada um com seu pós-fácio, e saiu esse livro lindo, né, maravilhoso, que a capa também é do Gustavo Molinelli. Pois muito bem. Então, são quantas poesias de cada um? 30 poesias. Vocês Dividimos. dividiram Isso. aritmeticamente. Tinham Exatamente. 60 poesias, 30 para cada um, é o Sim. que cabe no livro. E, e vocês lançaram quando esse livro? Lançamos 30 de junho, né, na boleria, ali na casa de vó, numa tardinha fria, assim, mas a gente foi muito feliz, né, porque nós estamos agora com pouquíssimos exemplares, assim, tipo 6 exemplares só a gente tem. Que De bom, 100. que bom. Gustavo, bom dia. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. Também, né? Porque nós Também. estamos sendo Tá vistos certo. aos Também. ouvintes que estão Sim, só nos aos ouvintes ouvindo na também. frequência 99, aqueles que estão nos aplicativos. Hoje, né? Sabe bem, com essa tecnologia disponível no planeta inteiro, as emissoras elas não têm alcance, elas vão para qualquer lugar. Basta que a pessoa tenha um smartphone, um telefone celular, Exatamente. acesso à internet e escuta E o nosso a som. prova disso é o Adriano Carvalho Ribeiro, o Banana, que está lá em Porto Alegre e está vendo vocês dois no Facebook. Bom dia. Momoca Fontoura, Loreni Soares e a Mary Saavedra, tá? Todo esse pessoal aí. E o Eurico Silva lá em Florianópolis. É, né, o que Eurico nosso Silva em ouvinte. Florianópolis. Nós temos também o Sosmeyer, que em Brasília, na capital federal, também costuma nos acompanhar pelo Facebook. E hoje também temos pessoal, aqui há pouco eu tinha dito, né? Me ajuda aqui a Traud Gray, né? Aqui em Candelária, Candelária. mas a Traude consegue ouvir pela frequência, né? Porque Consegue é ver, mas próximo, está então, acompanhando também pelo Facebook. então tá bem. Mas voltamos ao Gustavo. E aí, Gustavo, como é que foi a parceria aí com a Suzana? Bom, como a Suzana disse, ela já tinha escrito um livro, né? E como a gente discutia bastante sobre poesia, a gente mostrava o poema um para o outro, e a gente decidiu criar o nosso próprio livro juntos, né? Porque são ideias, por mais que sejam de idade diferente, são ideias que a gente compactua na questão da poesia. A gente queria mostrar para as pessoas que a gente não precisa estar numa bolha para conseguir mostrar o que a gente quer, entendeu? A gente não precisa num pedestal de papelão para mostrar a nossa batalha, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente decidiu escrever poesias, estudar a questão da escrita, porque a gente não queria escrever qualquer poema e lançar. Então, a gente discutiu ideias e tudo mais. E a gente foi escrevendo e anotando, conforme a gente foi achando que estava no nosso grade. E aí, do nosso agrado. Aí a gente pegou e lançou a prosa e o verso. Vocês têm algum estilo próprio, no sentido assim, você segue alguma métrica ou vocês fazem uma poesia moderna, distanciada desses regramentos ortodoxos de como se organiza e se divide as sílabas e os sonetos Sim, ou versos? a gente foge pouco da regra, né? Eu falo muito também sobre o cotidiano, sobre a natureza, né? Sobre o nosso dia a dia, sobre questões da infância, familiares. Então, assim, sem me prender muito a isso, né? Eu busco fazer uma poesia que toque o coração das pessoas, mas, claro, a gente precisa da ortografia, algumas palavras a gente tem que colocar ali, que não seja tão usual, mas que não seja aquela coisa engessada, né?
Eu acho que a poesia ela tem que fazer sentido para quem lê e para quem escreve, mas principalmente assim, para quem vai ler, né? Porque se eu fizer uma poesia que não tenha muito sentido ou que só faça sentido para mim, eu não tenho por que publicá-la, né? Mas eu não me prendo muito a essas coisas, não. Tipo soneto. Eu acho muito interessante, a gente tem que estudar, a gente precisa saber, mas no meu caso e do Gustavo, não. Depois que a gente recitar uma poesia, vocês vão entender o que a gente está falando Eu, em ta- relação a isso. eu Bom, também não me prendo muito sobre a questão da escrita, porque eu sinto que a poesia serve, na verdade, para libertar a gente, né? Ela é um estilo de vida que serve para a gente se sentir bem, se sentir livre. Então, quando a gente escreve baseado só em normas, a gente não escreve com amor. E se não é escrito com amor, não faz sentido ser poesia. Pois muito bem, é porque eu me lembro, em outras épocas, né, nas aulas de literatura, uma certa rigidez de aprender a métrica, de estabelecer as rimas e as sílabas são contadas, né, as linhas No também, soneto. né, especialmente no soneto. Né? Então, se são decassílabos, sei lá, e a gente ficava com extrema dificuldade de se expressar, porque, como disse o Gustavo, a gente ficava engessado naquilo ali. Então, eu acho que muita Prendia. gente desistiu de fazer Com poesia certeza. por causa disso, Com porque não certeza. conseguia se enquadrar naquele regramento de redação de poesia clássica, vamos chamar assim. Sim. Qual é a poesia que tu gostaria, Suzana, de destacar? Olha, são várias, né? Mas eu até posso recitar aqui para vocês a Contemplação, né? Que para mim eu não li nela publicamente ainda, então eu escolhi para vocês, os ouvintes. Tem fundo musical? Opa, então vamos lá. Contemplação. O canto dos pássaros, o perfume da flor. Se tiverem passos apressados, cabeça ao vento, não irá perceber. O colorido das borboletas, os dourados raios de sol, o aroma das frutas maduras no pé. Se tiver passos apressados, cabeça ao vento, não irá perceber. O brilho das estrelas, a noite enluarada, a luminosidade dos pirilampos. Se tiver passos apressados, cabeça ao vento, não irá perceber. A presença de Deus na beleza chamada viver. Aí, muito bonito. Realmente uma mensagem que chama a atenção. E o Gustavo também tem uma para destacar para nós? Tem. Então vamos lá. Ah, Bem no microfone aí, Gustavo. sem arrependimento. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo igual. Cada sentimento, cada momento natural. A vida foi traçada. Mudar sua rota não é meu direito. Me arrependo de quase nada, exceto pelo que teve de ser refeito. Muito bom, esse é o verso aí. Me chamou a atenção no início da nossa conversa que a Suzana disse que o Gustavo, com 16 anos, escreve mais que ela. Como assim, Gustavo? Desde quando tu escreve? É que eu escrevo, na verdade, desde os meus 10 anos, né? Eu comecei, pelo tempo da pandemia, a escrever histórias, eu escrevia roteiros, mas sem com a rotina de ser um compromisso mesmo. Eu escrevia porque eu gostava de contar histórias, de imaginar a criatividade, então eu escrevia pequenos contos. E aí, conforme fui me cativando por isso, eu comecei a escrever poesias. Aí foi progredindo cada vez mais, foi pro jornal, depois eu fui pro Clube Literário de Cachoeira do Sul, e foi lá que a gente se conheceu, inclusive. E aí agora estamos lançando o livro. Tá bem. E tu é aluno do Liberato? Isso, Escola Liberal Sazano Vieira da Cunha. Como é importante aí, tá eu ontem conversando com a Suzana, convidando ela e o Gustavo para participar do programa, estava falando da importância de surgir novos talentos, novos escritores, nós precisamos, porque os grandes mestres da nossa literatura brasileira, né, vão indo e aí nós precisamos formar gente nova. E olha, que coisa bacana, a Cachoeira do Sul está virando um celeiro de novos e jovens escritores. Nós já tivemos 2 casos aqui, né, que trouxemos aqui na Rádio Vale, 2 jovens escritoras, a Brasília, também tem outra. Não, veio conosco aqui, essa que virou best-seller na internet, na Irma Vieira. A Eva Vieira, também tem a outra menina que participou do Vale Notícias ao meio-dia, também estudante, escritora.
agora o Gustavo. Eu acho que é muito bom isso. Que bom. Que bom que a juventude está gostando de escrever, né, Suzana? E escrevendo bem, né? E escrevendo bem. E aí ainda sentimos melhor ainda porque é prato da casa, é turma de cachoeira, Tona. Sem dúvida. No caso da Ema, que vocês devem ter visto aí, Sim. ela ousou ir à Bienal, Bienal do do livro lá do Rio de Janeiro e acabou viralizando na internet. Ela estava nos explicando isso, que não era o que ela exatamente esperava, mas Mas foi o que realmente aconteceu, né? ela estava frustrada porque ninguém apareceu lá para ela autografar os livros dela. E depois que ela postou, muita gente procurou e ela teve conosco contando que já tem um outro livro pronto, que vai lançar. Isso aí. E interessante, ela quase que imediatamente, Gustavo e Suzana, ela, depois que houve essa repercussão, mais de 200 visualizações, né, da postagem que ela fez, ela foi procurada por várias editoras. E aí nós perguntamos para ela aqui quando é que ela lançaria o livro. Ela disse que não sabe, porque dependendo do acordo com a editora, quem decide data de lançamento é a editora, que ela não visava lucro nessas coisas. Sim. E que inclusive estava disponibilizando na internet gratuitamente o seu livro, que virou um best-seller, assim, sem ganho nenhum. Né? Parece que uma plataforma era de graça, a outra cobrava R$10, eu não sei por quê, porque é eletrônico, né? Não é impresso. Mas fica aqui um registro que, às vezes, é uma oportunidade. Quem sabe essa nossa conversa transmitida aqui não vai despertar o interesse. Se bem que, né, se eu sugerisse que as pessoas procurassem o livro, vocês praticamente me disseram que ele não está mais disponível. Vocês vão disponibilizar em meio eletrônico, de repente? Olha, a gente vai ver com a editora, né? Porque essa editora, a Delicata, ela é uma editora que nos deixa bem independente, né? Ela não tem lucro, assim, porcentagem em cima das vendas. Então, de repente, a gente consiga fazer, né? Deixar em alguma plataforma o nosso livro. E-book, né? É, um e-book também, seria interessante. Tá. E projetos futuros, Suzana? Olha, ano que vem, agora, eu tenho Poetas do Vale 14, que eu vou participar na Feira do Livro, né, o segundo ano. E o ano que vem, se Deus quiser, tem 2 livros também já na gaveta ali, esperando ser. É mesmo? Sim. Já prontos? Mais ou menos. O projeto está verdade. quase pronto. Deixa eu perguntar para o Gustavo, que tu disseste que ele escreve mais do que tu. Sim. Gustavo, é Mais verdade que o escritor, ele sempre acha que o livro pode ser melhorado, que ele não consegue terminar o livro e que tem que chegar uma hora em que ele tem que abandonar o livro e dizer, bom, seja o que Deus quiser, é isso? Sim, é um fato que eu tive que enfrentar, porque as pessoas até dizem que eu me cobro demais por conta disso, e não só em livros também, até em escrever poesia, a gente acaba fazendo isso. Porque a gente tenta achar um meio de agradar, não as pessoas em si, mas a nós mesmos também, de uma forma que é inexistente, entende? Então, quando a gente... Como assim inexistente? A perfeição é inexistente? É inexistente, a perfeição é inexistente. Eu acredito que não há como ser perfeito. Então, a gente tenta procurar uma forma assim que compactue com a que a gente quer. Só que é muito difícil botar a pontuação num lugar que não existe aquela pontuação. Então, a gente realmente se autocobra demais e uma hora a gente cansa de se autocobrar. A gente fala, seja o que Deus quiser, vai ser assim e tá muito bom. Tá bom, viu? É bom ver o depoimento de quem escreve. Algumas vezes me cobraram, mas tu escreve tão bem, por que tu não escreves? Olha, eu acho que escrever é para poucos, não é para todo mundo. Não vou usar nessa área, não. Suzana, muito obrigado pela presença aqui, disponha da gente. Né, e deixa eu mostrar aqui, me permite, o livro aqui, ó. A prosa e o verso da Suzana Weyrich e do Gustavo Rodrigues Molinelli, é esse livro aqui. Já digo que ele está praticamente esgotado, tem meia dúzia de livros ainda disponíveis, então praticamente nenhum de nós vai tê-lo, mas de repente eu provoquei aqui para que ele possa ter uma edição em e-book. Então, obrigado, Suzana. Que agradeço o convite, né? Fico muito feliz de estar aqui falando sobre literatura e sobre o nosso livro, né, Gustavo? Obrigado, Gustavo. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigado por chamarem a gente. Está terminando o ensino médio? Estou terminando, estou no primeiro ano ainda. Não. Falta 2 anos, falta 2 anos. Achei que já estava no terceirão. Mas por mim que demore mais, tá bom ali. Tá bom ali? Tá bom. Bem. Muito obrigado a vocês, então.